todos os seus vídeos no YouTube já Tá famoso já. Tá bom, então. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 63, capítulo 4, as ilusões do ego. O segundo, o ego e a falsa autonomia. 10º parágrafo. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. A mentalidade certa precede a mentalidade una. A mentalidade una é do Espírito Santo. Para alcançarmos e conectarmos nossa mente com o Espírito Santo, precisamos primeiro alcançar essa etapa da mentalidade certa. E o que é a mentalidade certa? A mentalidade sem julgamento. A que não julga, que não critica, que não condena, que não tem medo. Então, esta mentalidade, quando nós alcançamos ela, o ego é abandonado automaticamente, porque o ego não pode sobreviver sem o julgamento. E sem o julgamento é o estado da mentalidade certa. A mentalidade certa automaticamente dá um salto para a mentalidade una, que é do Espírito Santo. A mente, ela vai obedecer sempre o sistema de pensamento que nós aceitamos. Então, se nós aceitarmos o sistema de pensamento que julga, então a mente vai obedecer o ego. Se nós aceitarmos a mentalidade una, que é do Espírito, então a nossa mente vai seguir o sistema do Espírito Santo, que está em plena paz, em perfeita alegria, para sempre, e para isso tem já que então ter abandonado o sistema do ego, que julga, que condena, que tem medo, que tem raiva, que tem ódio, que se vinga. Que diz que a mentalidade una é própria do Espírito Santo, né? E que a salvação é a mentalidade certa. Mas que a mentalidade una, ela precisa... ela vai ser restaurada. Quais seriam os passos, vamos dizer assim, né, para a gente
gente chegar a isso? Seria esse estado de não julgamento ad infinito? Seria? Quais são os passos para alcançarmos a mentalidade certa? Primeiro nós temos que entender como é esse tal de ego. Primeiro temos que colocar o ego em sistema de observação e nos darmos conta de que nós vivemos num sistema de pensamento que nos traz conflito, confusão, medo, e o medo traz ataque, defesa, vingança, né? E cansaço. Então, quando nós estamos dentro desse sistema de pensamento, nós não nos damos conta porque achamos que isso é a vida. E o ego também é esse sistema que diz assim, tudo eu, tudo para mim, eu quero tudo. Então, quando eu quero tudo, nós separamos. Por isso que essa mentalidade está equivocada, porque ela não é certa e não é una. Então, essa mentalidade do ego, esse sistema é um sistema de pensamento equivocado, porque nós vemos os outros como seres separados, nós vemos a nós mesmos como seres que nos auto-criamos, nós não acreditamos em mais nada além daquilo que podemos obter a nosso favor, nós acreditamos, passamos a acreditar que se eu tirar do outro eu fico com mais, e aí nós queremos cada vez mais e mais e mais, e nós dedicamos a nossa vida a querer mais. Os antigos egípcios, eles dedicavam a sua vida, por exemplo, a se prepararem para a mentalidade certa, para conseguirem dar o salto para o espírito. Aqui, o que a gente percebe que nós estamos fazendo é que nós nos preparamos a vida toda para ficarmos aqui mesmo. E isto, então, quando acontece algum acidente que causa comoção, nos assusta. Por quê? Porque nós começamos a ver comentários das pessoas, mas agora que eles alcançaram isso, mas agora que tinham aquilo. Mas então, podia dizer, mas eu nem alcancei nada ainda, mas ele nem conseguiu viver, mas ele nem conseguiu aproveitar, mas ele nem conseguiu um carro. Ou então a gente diz, mas agora que ele conseguiu um carro, agora que ele tinha dinheiro, agora que ele era campeão, agora que todo mundo pedia autógrafo. Então, o que é isto? Ainda é o mais agora. Né? É o susto de uma situação que causa comoção e que nos leva a pensar. Né? Por quê? Porque nós nos preparamos para viver aqui. Então nós ficamos só pensando que a vida é aqui e que temos que viver aqui e mais nada. Nós não estamos nos preparando para essa mentalidade certa e para retornarmos ao espírito. Então quais são os passos? Primeiro, dar-se conta que você está inserido num sistema de pensamento egoísta, que é cada um por si e todos por si mesmos. Tá? É como disse a menina aquela, que agora não lembro o nome, a gente tem que parar de ser tão egoísta e começar a pensar mais em nós mesmos. Então é isso que nós fazemos. Quando a gente para de ser egoísta, a gente começa a pensar em nós mesmos. Não, espera aí um pouquinho. E eu? Aonde que eu ganho alguma coisa aqui? Aonde que eu entro nessa história? Cadê a fatia do meu bolo? Né? O que eu vou ganhar com isto? Né? Então, é tudo na separação. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a ver que isso tudo gera um conflito, gera sofrimento, gera dor, medo. As consequências estão nos julgamentos, nas condenações, na culpa. Né? Você vê, enquanto alguém está
tirando para si, né? Como a gente tem um exemplo aqui que a gente está vivendo, que estão dizendo que tem pessoas que cedem à corrupção. Corrupção é o ego. O ego corrói o sistema para tirar do sistema para si mesmo, né? Enquanto as pessoas estão fazendo isso, elas estão achando que estão ganhando muito. Tá? Agora, o que adianta uma pessoa, por exemplo, ter 500 milhões na sua conta na Suíça? Ele nunca vai usufruir aquilo. O que adianta ter 100 milhões de joias no cofre? Para que serve isso para a pessoa? Né? Então, para que serve? Né? Ele apenas retirou dos outros, ele apenas deixou os outros com menos, porque o ego ele pensa assim, que quem mais pode, né? Quem mais pode, mais poder tem e mais consegue tirar para si mesmo. Então o ego é essa linha do poder. O espírito, ele trabalha a unidade. Para alcançarmos, a gente primeiro se dá conta que não é esse sistema que eu quero e que tem que haver alguma outra coisa. Tá? Se vocês lerem a história do curso em Milagres, o passo que a Ellen e o Bill deram foi esse. Tem que haver alguma outra coisa. Isso aqui eu não quero mais, essa competição, esse conflito. Tá? Então, a partir daí que surgiu o curso em Milagres. Então, para nós também que estamos aqui porque em algum momento nós também pensamos assim. Tem que haver alguma outra coisa. Não pode ser só trabalha, ganha dinheiro, constrói, acumula. Tem que ter alguma outra coisa. Porque isso não me traz paz. Aí os passos começam a se seguir desta maneira. Porque é o momento que nós começamos a caminhar nessa direção. Mas isso parece ser um território desconhecido, porque nós não sabemos para onde estamos indo. Porque o ego é conhecido, porque nós nascemos nele, somos criados no ego, né? E achamos que temos que viver nele, somos preparados para competir, para ganhar, para conseguir as coisas materiais. E isso tudo, somos preparados como se fôssemos viver aqui para sempre. Sempre assim. Sempre assim. Né? Então, por isto que quando a gente se dá conta que pode ser diferente, porque tem que haver um outro jeito de estarmos aqui, a gente começa a dar os primeiros passos. E esses primeiros passos, ainda engatinhando, né? Então, nós vamos encontrando um caminho, né, sob a orientação de alguém que consiga nos orientar para seguirmos este caminho. Então, quando a gente começa a encontrar este caminho, o que a gente está aprendendo aqui até onde nós já trabalhamos? Que se as coisas não estão dando certo em nossa vida, é porque alguma coisa deu errado. Se os milagres não estão acontecendo, já que estamos estudando o curso Milagres, é porque alguma coisa deu errado em algum ponto da sua existência. E ele diz, erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Começa por aqui. Né? Depois ele diz em outro ponto pelo qual nós já passamos. A expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado. Cura de quê? Da nossa mente equivocada. A cura nós alcançamos quando alcançamos a mentalidade certa, a mentalidade una, a mentalidade que para de julgar. E como é esse julgamento? Ora, nós julgamos o tempo inteiro. Tem uma historinha aqui, que é a historinha do Lao Tzu, que era um mestre taoísta, se não me engano. É? Sim. Um mestre taoísta, e ele todo dia de manhã ele saía para dar uma caminhada na floresta, que ele morava perto de uma floresta. O vizinho dele começou a se dar conta que aquele cara, ele tinha alguma coisa diferente. E ele disse, esse é o cara.
ele alcançou alguma coisa além do que a gente pode compreender desse mundo. Né? Eu vou começar a segui-lo. Aí o que ele fez? Foi lá no Instagram e se inscreveu para ser seguidor do Lao Tzu. Ele começou todo dia a caminhar junto com o Lao Tzu. Aonde Lao Tzu ia, ele ia junto, ia atrás. Então o Lao Tzu dobrava à direita, ele dobrava à direita. O Lao Tzu subia na árvore, ele subia na árvore. Por quê? Porque seguindo os passos do mestre, ele acreditava que ele podia alcançar a mesma compreensão que o mestre tem. Porque ele escolheu o Lao Tzu como mestre dele. Um dia, o vizinho do Lao Tzu comentou com um amigo: achei o meu mestre. É o cara. Eu estou andando com ele todo dia de manhã, ele caminha lá das 6 da manhã até as 9. E eu estou andando com ele, eu estou começando a ter algumas compreensões. Só de estar seguindo ele e andando atrás dele. Porque aquele que compreende, estende. Por quê? Porque ele já tem a mente certa, ele já começa a estender a unidade. Né? Então ele estende pela proximidade. Só por estar perto você vai captando alguma coisa da pessoa. Por isso que ainda na Índia até hoje, quando a pessoa olha para alguém e diz: esse cara é o meu guru, o meu mestre, ele começa a segui-lo. Então é comum você ir na Índia e ver uma pessoa caminhando na frente e o seu fiel seguidor. Então, nasceu ali um guru e um seguidor. Atrás desse seguidor podem vir outros ou não. Mas aquele que resolveu seguir aquela pessoa tem na mente dele a crença de que seguindo aquela pessoa vai alcançar a compreensão. Que aquela pessoa é aquela que vai ajudá-lo a encontrar o caminho para alcançar a mentalidade certa. Então, o vizinho estava contando ao seu amigo que ele acreditava que o Lao Tzu era esse mestre. E o amigo do vizinho se interessou. Eu posso ir junto? Caminhar uma vez só para ver como é que é? E o vizinho disse: pode, mas você não pode dizer nenhuma palavra. O Lao Tzu não gosta que diga nada, que fale nada. Tem que ser em absoluto silêncio. Tu caminha em silêncio. Não diga nada, 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 nada. Não diga uma palavra. Aí o amigo topou. Aí o amigo foi uma vez e gostou. Eu quero ir novamente. Será que eu posso? Pode, mas boca fechada. Tá, então eu vou. E aí estava lá o Lao Tzu, o seu fiel seguidor, o vizinho, e o novo seguidor, o amigo do vizinho. E estavam lá há meses caminhando juntos. E um dia, o amigo do vizinho, acho que entrou num estado de graça, teve uma compreensão, olhou para o dia e exclamou: que maravilha! E o Lao Tzu nunca deixou mais nenhum dos dois caminhar com ele. Por quê? Porque o amigo julgou. Mas achar que é uma maravilha é um julgamento. Os hindus acreditam que todo sim contém um não e que todo não tem um sim implícito. Se assim é, quando você diz que é lindo, o que mais que a tua mente encontrou além do lindo? Ou você pensou em mais o quê? A gente pensa no oposto. Então podia ser feio? Aí você diz: que maravilha! E a minha mente que está trabalhando para a unificação diz: puxa vida, se está maravilhoso hoje, será que ontem não estava? Então você planta, toda vez que você expressa um julgamento, você traz o sentido oposto. Por isso que o Lao Tzu não permitia que dissesse uma palavra. Por quê? Porque o Lao Tzu estava trabalhando para alcançar a mentalidade certa, aquela que não julga mais.
Então os passos são expiação, milagre e cura. E como funcionam esses passos que não estão nesse parágrafo, mas por um questionamento que a Silvia colocou, eu vou dar uma explanada aqui, para não ficar pela metade. Funciona assim. O que é expiação? Expiação é desfazer. Desfazer o quê? Erros, equívocos, condenações, julgamentos, mágoas, sofrimentos, medos, tudo que possa nos dar uma ideia de dor ou sofrimento. Então, assim, quando nós temos a intenção de expiar qualquer coisa que está na nossa mente, a intenção da expiação, a mais leve intenção de expiar, expiar é desfazer, vou usar aqui um conflito que seja, que eu tenha, uma mágoa que eu tenho com uma pessoa, eu quero expiar isto. Quando a minha intenção é verdadeira, o Espírito Santo imediatamente capta esse mais leve movimento em direção a desfazer qualquer coisa que seja. E providencia a oportunidade. Essa é a função do Espírito Santo. Ele está de plantão, ininterruptamente, para atender qualquer que seja a mais leve invocação, a mais leve intenção, a mais leve vontade, o desejo de expiar. E expiar é desfazer erros, equívocos, medos, para não reprisar tudo. Entendemos aqui reticências, né? E nos oferece a oportunidade da expiação. Essa oportunidade pode ser assim: eu tenho um conflito com o João e eu quero resolver isso. Eu tenho essa intenção. O Espírito Santo vai me dar esta oportunidade. E de repente eu encontro o João e digo: João, que milagre! Você por aqui, era contigo que eu queria falar. Então, esse é o segundo passo. O primeiro é expiação, o segundo é o meio. Então, expiação é o princípio, o milagre é o meio e o resultado é a cura. Você expiou com o João, está curado daquilo. Então, nós vamos curando cada coisa que vai nos aparecendo. Mas nós temos que ter a firme intenção de expiar, entrega para o Espírito Santo que ele oferece a oportunidade, que aqui nós chamamos o milagre, e decorrente do milagre é a cura. A cura é sempre o resultado disso. Então não tem a cura milagrosa sem que haja o desfazer do conflito. Isso não é cura. Isso, como tratamos numa reunião anterior, é magia. Aí as pessoas procuram a solução mágica. Mas não dá para o senhor botar a mão na minha cabeça e me livrar de todos os meus conflitos, todos os meus sofrimentos, todos os meus males. Não, eu posso botar a mão na tua cabeça para você se lembrar que você pode resolver todos eles. Tá? Mas eu resolver por você eu não posso. Você mesmo tem que desfazer tudo que você fez. Isso é o trabalho da expiação. E aí nós vamos caminhando para a mentalidade certa. Cada vez que nós acertamos uma dessa, nós estamos mais certos. Cada vez nós julgamos menos. Quando nós alcançarmos o ponto total da mentalidade certa, é a mentalidade certa plena. Aí, automaticamente, nós passamos a seguir o sistema uno, que é do Espírito. Aí nós passamos a amar todas as pessoas ao mesmo tempo, sem distinção. Então eu amo tanto o Roberto, quanto o Wagner, quanto a Nayê, quanto a Nanda, não tem diferença. Eu não amo mais um e menos o outro. E passo então a amar todas as coisas.
porque você passa a perceber o amor de Deus em tudo. Isso é a mentalidade una, que é a mentalidade do Espírito Santo. Então imagine uma pessoa iluminada, um santo, que olha para tudo com um olhar pleno de amor e estende esse amor, essa paz, essa alegria só pela presença. Não tinha uma pessoa que se aproximou de Jesus e disse: mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas deixa eu te tocar o teu pé, e eu serei salvo. Agora aqui ele diz, a mentalidade certa é a salvação. Por quê? Porque se você alcançou a mentalidade certa, você salvou. Mas o espírito não precisa ser salvo. Então o que precisamos salvar, se olharmos aqui, é a nossa mente. Ou, como dizem, tem que salvar a alma. Né? E aí, como já trabalhamos na semana passada, compreender a diferença entre alma e espírito, tem muitas concepções a respeito, e é um pouco ainda difícil para nós entendermos o que é alma, o que é mente, o que é espírito. Mas o espírito, eu acho que já está bem definido. Nós ainda não conseguimos entender o que é mente e o que é alma. Então coloquem como se a mente e a alma fossem algo muito próximos. Então temos que salvar a alma ou temos que salvar a nossa mente. Salvar a mente é ir em direção da mentalidade certa. É isso que nós, então, comentamos até aqui. Que é a mesma coisa que salvar a alma. Salvar do quê? Dos conflitos, dos medos, dos julgamentos, das condenações. É isso. Foi bom você dizer isso tudo de novo. Muito obrigado, Jorge. Então, obrigado por perguntar novamente, porque quanto mais eu digo, mais eu escuto. Um dia eu vou ouvir também. Tá? Então, parágrafo 11. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeiro agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode apreender. Eu fiquei com a impressão que ele está querendo pontuar que a percepção é do mundo, é desse mundo. Mesmo fazendo a correção da percepção, é sobre as coisas do mundo. É isso? Está com a percepção certa. Ah. Percebeu corretamente. Ainda falando da percepção, daí aqui ele fala do conhecimento. Conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a principal diferença. Aqui, eu na verdade eu não entendi qual que foi o link. Por que ele entrou no conhecimento? O ego sempre envolve comparações. Então nós trabalhamos numa reunião anterior algumas questões que ajudam a gente a identificar o ego. Por quê? Hoje nós trabalhamos assim, quais os passos? Então os passos são esses. Primeiro, entender que tem um ego.
e o ego tem um sistema próprio de pensamento, que é o sistema egoísta. Né? Então, e como a gente sabe que identifica se eu estou dentro desse sistema ou não? Nós trabalhamos anteriormente que sentimento de rejeição detecta ou identifica ou soa o alarme. Ego, estou no ego. A aprovação é o oposto de rejeição. Então vejam os opostos. Que maravilha! E o Lao Tzu não deixou mais o vizinho nem o amigo caminhar com ele. Por quê? Porque aqui tudo tem opostos. Nesse mundo tudo tem opostos e comparação. Então, os opostos e a comparação, porque quando você diz que maravilha, você compara com o oposto. O oposto é não está maravilhoso. Tá? Então, aquilo que se opõe também compara. Então, é o sistema do ego. Então, é rejeição e aqui ele diz comparação. Então, quando é que você identifica o conhecimento? Não tem mais comparação. Não tem com o que comparar. O conhecimento é relativo ao que é real, o que é a realidade, o que é a verdade. E a verdade não tem opostos e não tem com o que comparar. Quando você diz a verdade e a pessoa compreende a verdade, não tem mais comparação. Não tem com que comparar, não tem opostos, não tem isso, não tem aquilo, nada. Você alcançou a verdade. Então, isto é o sistema de pensamento do espírito, que é quando você alcança o conhecimento. Por isso que ele colocou aqui. A percepção, ela é relativa às coisas deste mundo. Porque aqui nesse mundo tudo tem oposto, tudo necessita, tudo clama por aprovação, tudo tem a possibilidade de ser rejeitado, tudo tem medo, tudo tem opostos e tudo compara. Tudo sempre se compara. Tudo sempre é comparado. Tudo. Está sempre comparando. Então, quando você se dá conta que está comparando, opa. Quando você quer aprovação, opa, quer a rejeição. E tinha mais um outro item da reunião passada que a gente também detectou lá, que era a rejeição, que é inerente à aprovação porque é o oposto. Perdão? Está falando do Papa? Não, era um item para identificar o ego. A solidão. A solidão também identifica o ego. Quando a pessoa diz, eu estou com muita solidão, também estou no ego. Porque o ego se sente só. Porque ele acredita, vocês lembram da reunião passada, que ele foi criado por si mesmo, que ele se autocriou, né? Que ele próprio fez a si mesmo, né? Então, por isso ele se sente só, ele não se sente na unidade do Espírito. E por isso ele sente a rejeição. Então, solidão, rejeição. Tá? E aqui, outro item, comparação. Então, agora, você tem que se observar. Tá? Quem é esse tu que vive nesse mundo? Tu vive nesse mundo. Mas quem é esse tu que vive nesse mundo? Você já questionou? E aqui ele está te chamando para pensar a respeito disso. Então somos chamados a pensar a respeito disso e nós já temos itens para identificar. Será que eu sou o ego? Porque eu preciso de aprovação, eu sinto rejeição, eu sinto solidão e eu fico comparando tudo. Tá? Então eu comparo. Tá? A Ananda é bem mais feliz que eu. Aí eu comparo. Mas em compensação eu sou mais bonito que o Roberto. É comparação, é ego. Então quando você se vê comparando, também é ego. E isso tira você
da mentalidade certa, porque a comparação é um julgamento. Ah, tão boa, Anaê! Foi se levantar e cair. A cabeça cai. Vamos para o 3, amor sem conflito. Então, primeiro, é difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. A palavra dentro, entre asas, é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino? Essa é toda a mensagem da expiação. Uma mensagem que na sua totalidade transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. Agora grifado, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Veja, a gente sempre quer saber o que é o reino dos céus. O reino, ele tem raiz. A palavra reino tem a mesma raiz que a palavra rei, que a palavra real, que a palavra realidade. Quando a gente pensa em reino dos céus, o ego não consegue compreender o que é isso, porque ele acha que é uma coisa fora. Então, quando nós tratamos, o reino dos céus, ir para o céu. Ir para o céu a gente faz assim com a mão, como se fosse ir para um lugar, em algum lugar, que a gente não sabe onde é. Então, se eu disser, mas o reino do céu está dentro de você, mesmo assim, nós não vamos compreender enquanto estamos no ego. Porque o ego não compreende o que é dentro e o que é fora. Então, na verdade, ou ele compreende que tem que ter uma coisa dentro e outra fora. Tá? Então, quando ele diz aqui, tu és o reino dos céus, isso é uma grande revelação. Porque o reino não está dentro de você. Então você não vai achar ele em algum lugar. E ele não está fora. Então você não tem que procurar ele em algum lugar. Porque ele diz, tu és o reino dos céus. E antes ele nos perguntou, quem é esse tu que vive nesse mundo? Tu já questionou isso? E agora ele afirma, tu és o reino dos céus. Não é uma coisa que está dentro de você. E não é uma coisa que está fora. Porque não tem nem dentro nem fora. Tu és o reino, é tu. Tu mesmo é o reino. Não tem nada lá fora para buscar. E não tem nada dentro para buscar. Você tem que entender que esse tu que vive neste mundo é o reino dos céus. Tu és o reino dos céus. E não tem mais nada. Por mais que você viva nesse mundo e tenha as ilusões do mundo, as tuas criações não deixam de estar protegidas como está o reino dos céus, para sempre. Esse parágrafo acho que é bem um exercício para a gente parar e olhar, prestar atenção em nós mesmos, e o que parte nossa é esse reino do céu, que a gente tem que
valorizar no sentido de cada vez mais focar, né? E o que não é, que é o que tem que ser deixado de lado. Quer dizer, está em nós as duas partes. Então, quando eu falo que é você, é o estado e é o ser. E é esse o exercício de olhar um lado e outro lado e tentar. Eu acho que o ego é mais uma coisa física, né? Quando ele está falando o reino do céu está dentro, fora, é uma coisa bem física. Por isso que eu acho que na hora que chegar na parte do espírito, não tem mais dentro e fora. E acabou. De fora, dentro, é coisa do mundo. Por isso que o ego é relativo ao mundo, porque nós percebemos o mundo. Por isso que a percepção é relativa ao mundo, porque nós percebemos o mundo com os 5 sentidos. Audição, tato, paladar, olfato e visão. Então, por isso que a nossa percepção julga, porque a nossa percepção mostra a aparência e nós já sabemos que as aparências enganam, né? Então, as aparências são aquilo que aparenta e o que aparenta é o que nós percebemos. Nós percebemos aparências. Por que aparências? Porque nada neste mundo é sólido, no sentido de ser real. Tudo muda, nada é estável. Melhor dizendo, nada é estável. Né? Então, porque tudo muda. Uma hora está assim, outra hora está diferente, outra hora... Então, uma hora tem uma aparência e no momento seguinte tem outra. Olhem para a natureza lá fora. A cada minuto, a aparência muda deste mundo. É só olhar para fora. Você pega a madrugada, quando começa a clarear o dia, tudo vai mudando. Se você olhar, começam as cores do dia, lá vem o sol, daí tem uma nuvem, daí você olha de novo, está diferente, está diferente, está diferente. Mas tem uma aparência. A eternidade não muda nunca. Então nunca você vai ser enganado pelo conhecimento ou pela eternidade. Então o reino dos céus és tu. É uma compreensão que devemos começar a assimilar, porque é esse tu que anda neste mundo, das aparências que enganam. Aquele outro tu, que vive no sistema de pensamento do ego, não é tu, porque o ego não é. Porque o ego não é. O ego não sabe nem o significado de dentro, nem de fora, nem de nada. Então nós só nos enganamos pensando que alguma coisa lá fora pode ser, que alguma coisa lá dentro pode ser. E o ser, que não está nem lá dentro nem lá fora, és tu, que és o ser. Em todo esse tempo eu ainda acho que esse é um dos parágrafos mais lindos do curso. Todos esses anos que estudamos o curso, eu ainda penso que esse parágrafo é é uma coisa que assim, não sei qual palavra usar, né? Mas é uma coisa tão intensa a gente ouvir que o reino do céu és tu. Depois, no parágrafo anterior, ele nos questionar. Tu já pensou quem é esse tu que anda pelo mundo? E agora ele afirma, tu és o reino do céu. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Esse tu, que sou eu, é o reino dos céus, que anda pelo mundo. Fortalecer isso na mente, sempre, sempre, sempre que pudermos. Esse tu que anda pelo mundo é o
reino dos céus, porque o reino dos céus é tu. O outro não é. Esse outro tu não é tu. É o sistema de pensamento equivocado. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é o último momento de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia, e portanto precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Ele diz aqui, isso está escrito em forma de oração porque é o último momento de tentação. Me parece que eu vou ter que ficar aqui 24 horas, vou ter que anotar num papelzinho e repetir, né? Porque, na verdade, estando no mundo, as tentações no mundo são muitas, né? Está sempre te identificando o tempo inteiro com o teu ego, né? Então, aqui ele reforça a gente trabalhar na nossa mente essa identidade com o espírito, né? Com a força do espírito, na verdade. Então, coloca aqui como uma oração. E mais interessante, que essa é a declaração de independência, né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele